Como ativar as fontes internas de fertilidade que você já tem dentro de você e você não utiliza? É sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. Sejam todas muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Se você estiver assistindo no gravado, você passa um pouquinho para frente, que eu vou me apresentar e vou falar oi para as mulheres que estão entrando. Então, eu sou a Joy, sou mentora, terapeuta, escritora, especialista em fertilidade e estou aqui para facilitar o seu avançar de jornada. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante dentro da jornada, né, de tentante, quando a gente recebe um diagnóstico de infertilidade, quando a gente é direcionada para um tratamento de fertilização in vitro. Muitas vezes a gente, naquele primeiro momento, não entende, né, o que está acontecendo, e às vezes demora um tempão para poder entender. Eu demorei um tempo grande para poder entender o que aquele chamado da infertilidade estava querendo me dizer. E aí, conforme eu fui entendendo, eu fui também aprendendo que as maiores potências para eu sair da infertilidade e ir para a fertilidade, elas estavam dentro de mim. E aí, o que eu quero trazer para vocês hoje aqui? Primeiro ponto importante. A gente se distrai tanto de nós mesmas ao longo do dia. Conta para mim aqui. Se você é uma pessoa que você sente que você se distrai na sua jornada. Se você é uma pessoa que você sente que você se distrai de você na jornada. Mas Joyce, como é que eu posso me distrair de mim? Deixa eu contar aqui pra vocês, vamos ver se alguém se identifica. A gente divide a nossa atenção, nesse mundo, né, corrido, a gente divide a nossa atenção em várias ramificações, né, para vários lugares ao mesmo tempo. Então, um exemplo básico. Entramos no Instagram para poder estar fazendo um post, respondendo alguém alguma coisa, vendo alguma coisa que você precisa ver, ler, enfim. Aí, de repente, do nada, magicamente, você pegou o Instagram para fazer o seu post. E aí você olha lá os stories das pessoas, aí você fala, ai, deixa eu ver, a Gi tá aqui, deixa eu ver o que a Gi colocou, deixa eu ver as meninas da Gi, ai, agora deixa eu ver a Leiloca, os filhos dela, vamos ver aqui o que ela fez hoje. Aí magicamente quando você vê, você já se distraiu de todo mundo, você já se distraiu de tudo que você tinha que fazer para você ficar dando conta da vida de todo mundo. E aí, aqueles 2 minutos que você ia dedicar para fazer um post, para fazer alguma coisa direcionada, se tornam 20, 30, 40 e você se perde de você. Só que dentro da jornada da infertilidade, quanto mais a gente se perde da gente, mais difícil fica da gente conseguir atingir outros resultados, da gente conseguir evoluir da onde a gente está para onde a gente quer ir. Porque se eu tô me desfocando de mim, eu tô contando pro meu corpo que o outro é mais importante que eu, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu tô me distraindo com tudo e não tô colocando o movimento, a atenção para mim. Beleza, Leiloca, obrigada. Eu não tô colocando a atenção para mim. Então, a gente precisa lembrar que nós, mulheres que estamos vivendo a infertilidade, seja por uma questão feminina, uma questão masculina, uma questão das duas partes, a infertilidade ela sempre vai ser do casal. E por ela ser do casal e pela mulher ter a responsabilidade de fazer a parte dela, não se distraia da sua jornada. Se coloque como a pessoa mais importante da sua jornada. Para de ficar dividindo a sua atenção com coisas que vão te distrair e que não vão favorecer o seu avançar de jornada. Vamos lá. Quando a gente identifica o problema, identifiquei que eu tô me distraindo de mim, por exemplo. Que quando eu me dedico para fazer uma coisa para mim, outras coisas acontecem. Então, por exemplo, vou fazer minha atividade física porque é importante manter o corpo ativo. Tá bom. Vou fazer atividade física.
Aí vai pegar o tênis, sei lá, que tá próximo da porta para você sair. Só que nisso você passou pela cozinha. Aí você percebeu que tem uma louça, que tem um prato fora do lugar. Aí você para arrumar. Já perdeu ali 2, 3 minutos. Aí você lembra que você precisa colocar a roupa para bater na máquina. Aí você vai lá, coloca a roupa para bater na máquina. Já perdeu mais não sei quanto tempo. Quando você vai ver, você já se distraiu de você. Pelo menos 10 minutos do seu dia já se foram. E aí esses 10 minutos que você teria para você fazer a sua atividade física, você perdeu porque você estava fazendo outras atividades. Se distraindo de você, porque a louça não vai sair do lugar, a roupa não vai sair do lugar. Dá pra gente fazer isso depois. A primeira pessoa mais importante da jornada somos nós. Aí, quando a gente identifica que a gente tem essa questão, aqui no caso que eu tô trazendo para você agora como um ponto, né? É a distração nossa de nós. Quando a gente identifica isso, a gente tem uma grande oportunidade, que é um desafio de olhar para a situação que a gente identificou, que tá distraindo a gente da nossa jornada, que não está facilitando o nosso avançar, e pegar e fazer o quê? Esse desafio tá me trazendo a oportunidade de eu evoluir na minha jornada. Então, por exemplo, rede social que eu trouxe aqui, a questão, né, de você entrar para fazer alguma coisa de 2 minutos e ficar 20, 30, 40 desfocada fazendo outras coisas. Entrar direcionada, focada e fazer aquilo que você tem que fazer e sair. É usar a sua presença máxima, né, para fazer isso. Vai tomar banho. Eu tô falando as coisas que acontecem comigo também, tá? Vou tomar banho. Entrei para tomar banho, coloquei lá para mim, vou trabalhar em mim a minha presença máxima. Estarei no banho comigo, vou sentir o cheiro do sabonete, vou sentir a água batendo na minha pele. E começa lá, né, visualizar tudo. Vou começar a ver como é que a água flui pelo ralo. Tá bom. Aí de repente você começa. Preciso ir no açougue, comprar isso, aquilo, aquele outro. Tenho que ligar para fulano para fazer isso, aquilo, aquele outro. Você se distrai. E aí aquele momento seu com você se perde. Então, tudo que você se dedicar a fazer para você, que você coloque a sua presença máxima. Que você não se distraia da pessoa mais importante da sua jornada, que é você. Lembrando sempre que a mulher, por mais que de repente o diagnóstico da infertilidade seja o masculino, a infertilidade ela sempre vai ser do casal. E a mulher precisa fazer a parte dela. Porque quem recebe o bebê no corpo é a mulher. Como é que esse corpo está? É um corpo que está distraído? É um corpo que está desfocado da jornada? Como é que tá esse corpo? É um corpo que tá fértil, que tá ali lindão, todo trabalhado para quando chegar o embrião, agarrar e falar, oba, vamos junto aqui se desenvolver, viver uma gestação maravilhosa? Como é que tá seu corpo? Então, quando você identificar o desafio que você tá vivendo, cada uma vai ter o seu, tem vários desafios, eu vivi vários na jornada de tentante, vivo vários na vida. Quando a gente identifica o nosso desafio, a gente tem, junto com esse desafio, a nossa oportunidade de evoluir na jornada. Porque eu identifiquei o que está desfocando, o que não está legal, o que não está me favorecendo avançar, e aí eu consigo criar uma estratégia para eu poder fazer diferente. A presença é uma das estratégias, quando a gente fala, né, de se distrair da gente mesmo. E aí, quando, né, a gente vem com esse desafio, que é uma oportunidade de evolução, a nossa evolução dentro da nossa jornada, ela sempre convida a gente para olhar para dentro, não para fora. Então, quando a gente decide, vou começar a fazer a diferença na minha jornada, e decide a se olhar, a gente precisa estar disposta a sair da zona de conforto.
a viver algumas situações que a gente não imaginava, a crescer. A gente só cresce quando a gente encara os nossos desafios. De virar e falar, eu sou maior do que isso. Então, por exemplo, o crescer, ele vem muito, né, com essa questão de eu aprendi na teoria e eu vou para a prática, colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então, por exemplo, agora, você que está aqui assistindo a live, você vai tirar algum aprendizado daqui, se você assistir ela até o final. Que você pegue esse aprendizado e você coloque em prática. Porque se você só estiver assistindo a live e não fizer nada além de assistir a live, pouco você vai evoluir. A gente não evolui na teoria. A gente evolui quando a gente está na teoria com a prática. Então, numa situação, jornada de tentante, a pessoa aqui, carroça vazia, como diz a Gabi. Então, era uma pessoa que estava lá, sempre querendo contar tudo para todo mundo, faladeira até umas horas, contava detalhes da minha jornada, me colocava ali como vítima da situação, ó Deus, ó céus, ó jornada. Aí, vem para mim assim, a lei do silêncio vai potencializar os seus resultados. Aí eu falei, como assim? Quanto mais você ficar em silêncio, quanto menos você contar a sua jornada para as pessoas que não estão envolvidas na sua jornada, mais você consegue fluir, evoluir, ter melhores resultados. Só que aí a pessoa era faladeira. Como é que uma pessoa, de uma hora para outra, entra no fluxo da lei do silêncio? Foi desafiador para mim. Foi sair totalmente da minha zona de conforto. Foi tirar eu dali do lugarzinho que eu adoro, que é ficar aqui batendo papo, e me colocar num lugar que eu não podia falar. E aí, o que eu tinha para mim? Se eu não colocar isso em prática, eu não vou ver quais são os frutos que essa lei vai conseguir, essa lei universal, né? Porque não é uma lei que alguém inventou, não, é uma lei universal. Então eu tinha para mim, se eu não colocar esse aprendizado, por mais dolorido que ele seja, em prática, eu não vou saber se dá certo, se não dá, não vou saber se eu tô colhendo resultado, se eu não tô. Eu preciso colocar em prática. Eu tô disposta a isso nesse momento. Então o que eu preciso fazer? Silêncio. Preciso começar a parar de contar para as pessoas o que está acontecendo, a parar de dar detalhes das situações, em que momento da FIV eu tô, deixo de estar, para poder me concentrar na jornada junto com as pessoas envolvidas, que no meu caso, era eu, meu esposo, médico, nutricionista, mentora e terapeuta. A minha rede de apoio era essa. Os meus pais, por mais que eles me apoiassem, né, para eu conseguir seguir ali na minha jornada, realizar o meu sonho, eles não eram a minha rede de apoio naquele momento, porque eles não estavam, por exemplo, financeiramente me ajudando a pagar a fertilização. Então, eles não estavam sendo convocados para estar comigo ali na experiência. Então, para eles, eu precisava parar de contar. As pessoas do Instagram também não estavam convocadas. E aí, né, a pessoa que conversa, fala, explica, se coloca, para de falar de repente. Aí o que acontece? As pessoas começam a perguntar, Joyce, e aí, a FIV, como é que tá? Em que passo você tá? O que tá acontecendo? Aí eu comecei a falar assim, não, tá tudo bem, tá fluindo, eu tô fazendo uns exames. Eu não parava de fazer exame, professor, estou fazendo uns exames. E de fato, eu tava fazendo exame, eu ia em consulta. Então tinham várias coisas que estavam acontecendo além dos exames, mas eu comecei a focar internamente, para eu ter mais paz. E quando eu fiz isso, eu comecei a colher resultados. Primeiro, eu me senti mais em paz, me senti mais segura da jornada, sem ter que ficar, né, falando para um monte de gente que ficava me perguntando como tava, como deixava de estar.
eu consegui, em vez de ficar falando para as pessoas, perdendo meu tempo, eu pegava esse tempo e eu usava para mim, para poder aprender outras lições, que eu aprendi muitas outras lições, além da lei do silêncio. E quando eu fui viver a minha experiência da FIV, depois dos aprendizados chegarem, depois que eu despertei, eu engravidei 2 meninas. Então, por isso que eu falo para vocês, por mais difícil que seja, de repente, vai pro espelho, se elogia, conversa com você, faz a lei do silêncio, pega um desenho, uma folha, faz um desenho bem colorido, bem bonito, se conecta com o seu útero, coloca uma almofada na barriga, se visualiza a grávida mais linda, mais potente da vida. Se a gente não faz esse movimento por nós, pela nossa jornada, ninguém vai fazer. E os resultados a gente não vai colher e a gente nem vai sentir o que deu certo e o que não deu certo. Porque também não tem uma receita de bolo. Eu trago para vocês aqui o que me fez bem, o que me fez evoluir na jornada, porque eu entendo que são pontos importantes que, se você colocar em prática, algum resultado positivo você também vai colher. Seja em exames, seja em se sentir melhor, mais empoderada da sua jornada, seja em ter uma FIV com resultado positivo e viver uma gestação tranquila. Mas a gente precisa ser obediente. Fazer essa união, né? Chegou o ensinamento, eu coloco em prática. O ensinamento, ele vem através de uma live. Ele vem através de aulas, de mentorias, de livros, do que você se dispuser a estar estudando. Então, do mesmo jeito que você se dispõe a estudar, se disponha a praticar, tá? É muito, muito, muito importante. Apesar de ser doloroso, é algo assim engrandecedor, que faz toda a diferença nos resultados da nossa jornada. E aí, quando vem pra gente, né, o desafio, aí você entende que esse desafio vem te convidando a olhar pra dentro. Aí você fala, nossa, mas olhar pra dentro dói, é trabalhoso. Será que eu tô afim? Será que eu não tô afim? E você ainda não tá tão ali engajado na sua jornada, sabe o que acontece? Você fica assim, então, mas eu não tenho tempo. Eu até assisto, mas eu não consigo colocar em prática. Eu não tenho tempo. Ah, tá tudo bem, eu não preciso me olhar. Eu tô ótima. Eu falei isso pra mim 4 anos. Nossa, eu tô ótima, porque não, eu sou aqui super positiva e tudo que eu faço dá certo. Não é só a fertilização que não dá certo. Olha que coisa. E eu falava assim pra mim e não conseguia entender que não tava tudo bem. Porque eu tava adormecida. Então a gente vai contando pra gente as historinhas. Eu não tenho tempo, tá tudo bem, eu não preciso me olhar. Eu tenho uma preguiça de fazer exercício. Aí vai na nutricionista, ela fala que tem que comer, e você fala, ai, pepino eu não gosto. Fruta não, fruta eu só como banana. E aí você começa a colocar empecilho na sua própria jornada, no seu avanço. Porque a nutricionista, não foi ela que bateu na sua porta, por exemplo, e falou, olha, venha cá, estou aqui para te atender, você precisa muito passar numa nutricionista. Foi você que escolheu. Então a gente precisa começar a se colocar como responsável da nossa jornada e a se colocar disposta em fazer o nosso movimento, trazendo pra gente que o nosso movimento é maior do que qualquer uma das nossas desculpas, porque desculpa é fácil a gente dar. E aí a gente cai lá naquela questão de se perder da gente. Eu tô dando desculpa, eu me perco de mim, eu me perco da minha jornada, aí eu faço uma FIV, tenho um resultado negativo, aí eu reclamo, e a gente fica nesse círculo. Aí eu me sinto mal, aí eu paro por um tempo, aí de repente eu resolvo voltar, mas eu continuo não me olhando, aí eu me olho, mas eu não coloco em prática. E aí a vida vai repetindo pra gente lições, até a gente entender a lição e evoluir, né? Passar de ano na lição. Então, é muito, muito, muito convidativo o convite da infertilidade dentro da nossa jornada. A infertilidade, ela faz a gente localizar internamente todas as nossas bagunças, todas as nossas poeiras internas, dá uma chacoalhada
para as coisas começarem a ir para o lugar certo, para a jornada começar a fluir. Porque, assim, olha, eu estudo, né, a questão de mentoria de mães. E aí eu tô falando agora eu vou falar para vocês de uma parte que acontece desde a nossa criança. A gente é dividido por 3 partes, que é o querer, o sentir e o agir. Desculpa, não é querer, é o pensar. O pensar, o sentir e o agir, que é o querer. O querer é embaixo. O que acontece? A nossa cabeça pensa, o nosso coração sente e a nossa perna age. Se eu estou com a minha cabeça pensando, alinhada com a minha perna, mas desfocada do meu coração, eu não vou para o lugar certo, porque eu penso e eu ajo sem sentir. Aí aquela coisa de que você sentiu no seu coração que o caminho não era aquele, mas mesmo assim você vai, de teimosa. Aí o que acontece? Dá errado, dá ruim. Por quê? Porque você não respeitou a trimembração, o pensar, o sentir e o querer, que é o agir. Você só estava no pensar e no querer. Mas não dá para eu pensar e para eu querer sem eu sentir. Do mesmo jeito que não dá para, de repente, eu sentir e querer sem pensar. A gente precisa de ter os 3 membros trabalhando junto. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Eu recebi a informação, eu sinto como eu faço, eu vou lá e eu faço. Você entende? Como é importante? Isso daí é desde que a gente nasce. A gente já nasce com essa trimembração. E aí ao longo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. E aí a gente vai conseguindo trabalhar melhor os 3 membros, desde que a gente esteja, né, consciente e querendo fazer esse trabalho, querendo fazer o nosso melhor. Então, quando vem lá, toque, 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 bateu lá o chamado da infertilidade na nossa porta, a gente sente muitas vezes culpa. Ai, tô sentindo culpa porque eu demorei, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque eu não fiz o outro. A gente sente vergonha, porque aí tem que passar por um processo de fertilização. Todo mundo engravida naturalmente, eu tenho que passar por esse processo. A gente sente medo. O que será que vai acontecer? Será que eu vou engravidar? Será que eu não vou engravidar? A gente se julga, achando que os outros estão julgando a gente, mas é a gente que se julga em primeiro lugar. A gente fica falando coisa ruim pra gente mesma. E aí, outras pessoas, além de sentir, né, de trazer toda essa sensação ruim do primeiro momento da infertilidade, outras pessoas arrumam algumas fugas. Eu sinto lá que eu sinto culpa, eu sinto vergonha, eu sinto medo, eu quero julgar, enfim, seja lá o que for. Aí, pra eu mascarar um pouquinho o que eu tô sentindo, o que eu faço? Eu vou lá, me acabo na comida. Ou então, me acabo na bebida. Ou então, me acabo na rede social, que não saio nunca mais da rede social, vendo a vida de todo mundo. Ou então, me acabo de fazer compra. Meu salário cai, eu já saio comprando um monte de coisa que eu não tenho necessidade nenhuma. Mas pra quê? Pra gente poder compensar internamente, esquecer, mascarar, né, a infertilidade. Pra gente não se olhar. Porque assim, eu sinto culpa, ai tadinha de mim. Como eu tô sentindo culpa, vergonha, medo, eu vou lá e eu como uma caixa de chocolate pra eu me sentir melhor. Aí eu sinto mais culpa ainda, eu não saio desse círculo. Quando na verdade o que a gente precisa é falar assim, ok, tô me sentindo culpada? Tô me sentindo culpada. Demorei, não sei o que. Tá, mas o que acontece? O que eu tenho nessa vida pra eu fazer a diferença na minha jornada? Eu tenho o agora. Então é no agora que eu vou fazer a diferença. O que hoje, nesse momento do agora, eu posso fazer de diferente que eu ainda não fiz?
Para eu deixar de sentir culpa e me colocar no campo da autorresponsabilidade. Para eu deixar de sentir medo e encontrar amor na minha jornada. Para eu deixar de me sentir insegura e tomar posse do que é meu. É o olhar para dentro, aquilo que eu falei um pouquinho antes. Dói, dá trabalho, não é gostosinho, mas é só o começo. Quando você se joga, quando você se entrega, fica uma delícia. Quando você começa a viver a jornada da tentante desperta, de colocando essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês na live, vem, ó, vai ter agora, do dia 12 ao dia 15, eu vou fazer pra vocês uma maratona, uma jornada de 8 aulas bem legais, 4 no YouTube, 4 no Instagram, que eu tô chamando de A Jornada, a Nova História da Sua FIV. E nessa jornada, agora eu tô fazendo as lives de esquenta, trazendo bastante informação, mas trazendo informações que você vai usar nessa jornada, para você já vir mais consciente do que vai acontecer. Então vem, se inscreve, participa. Eu vou deixar o link de inscrição para a jornada para vocês disponível. Se eu não me engano, a partir de amanhã eu coloco nos stories. Para quê? Para você se inscrever, receber lá as informações, receber a apostila, receber material, receber tudo que a gente está programando para vocês viverem uma experiência diferente, para vocês começarem a contar para vocês uma nova história da FIV, sair desse limbo, dessa coisa de dor, de medo, de culpa, de vergonha, de sofrimento e começar a viver uma jornada que você merece viver, uma jornada leve, fluida, com alegria, que vá pra frente, que tenha amor. E aí depois, quem quiser continuar sendo mentorada por mim, mais de pertinho, assistindo outras aulas e tudo mais, aí vem pra mentoria que a gente vai abrir, que chama Mentoria a Sua FIV Além do Positivo. Então, na mentoria, a gente vai, de fato, tá destrinchando mais tudo aquilo que eu já tô trazendo de material importante para você. Mas, o que acontece? A jornada, ela pede pra gente se olhar, pra gente evoluir. E aí, quando a gente decide começar a se olhar, aí eu tô lá, tá bom, vou fazer meu movimento, entendi que não dá pra ficar só na teoria, que eu tenho que ir pra prática, que eu preciso fazer diferença na minha jornada, que não dá pra ficar só dependendo do médico, eu me olho. Aí eu começo a me acolher os meus sentimentos, acolher tudo aquilo que tá acontecendo internamente comigo. Porque eu sou merecedora de me acolher. Se eu acolho o meu esposo, a minha mãe, os meus amigos, por que eu não vou me acolher? Aí você se acolhe. Aí, quando você se acolhe, fica mais fácil você se escutar. Aí você começa a escutar o que a sua jornada tá falando pra você, o que seu corpo tá te pedindo. Ele tá te pedindo pra você descansar, ele tá pedindo pra você fazer alguma coisa de diferente, ele tá pedindo pra você ficar mais quieta, pra você agir. O que seu corpo tá te pedindo? Você escuta. Aí quando você escuta, você se sente mais apoiada por você. Aí o seu corpo começa, nossa, como ela tá diferente, né? Ela tá se olhando, ela tá se acolhendo, ela tá se escutando, ela tá se apoiando. O que tá acontecendo? Aí você começa a se elogiar. Seu corpo começa a sentir. Aí você que sempre reclamava, que falava alguma coisa, mas também demora uma eternidade, come igual uma louca e não para nunca mais, só pensa coisa negativa, faz tudo errado. Você que falava isso pra você e que cada célula do seu corpo escutava isso, começa a escutar assim: eu te amo, eu tô em segurança, tô pronta pra ser mãe. O meu corpo é perfeito, saudável, íntegro e completo. Seu corpo começa assim, gente, o que tá acontecendo com essa pessoa? Quem é essa pessoa? Só que ele começa a gostar disso. Quem é que não gosta de elogio? E as nossas células começam a gostar desses elogios, elas começam a responder positivamente. E a sua jornada começa a fluir de uma outra forma. E aí você começa a plantar uma sementinha interior fértil, que vai te levar para o caminho do amor, para o caminho da alegria, para o caminho da fertilidade.
Só que a gente faz tudo ao contrário e não percebe. A gente sente medo e fica lá no medo. A gente sente raiva, se sente péssima, um monte de coisa negativa. A gente não sai do buraco. Mas pro outro, pro esposo, pro amigo, pros pais, pro irmão, pro porteiro do prédio, se a pessoa chega pra você com um problema, você já vai lá, você olha pra pessoa diferente, você para seu dia pra conversar com a pessoa, você acolhe, você escuta, você apoia, você elogia. E aí você não consegue fazer isso com você, que é a pessoa mais importante da sua jornada. Então, esse é um exercício poderoso para você fazer com você na sua jornada, sempre. Tô aqui num dia que eu não devia ter acordado, tá bom? Como é que eu vou fazer? Vai lá e faz o seu movimento por você. Olha para você. Conversa com você no espelho. Se acolhe. Se escuta. Se apoia. Se elogia. Faça aquilo que só você pode fazer por você. Tá? Quando a gente quando a gente se trata bem, a gente começa a preparar um ninho dentro da gente pra gente voltar para esse ninho sempre que a gente precisar. Então, tô me sentindo mal, recebi um resultado que não foi legal de exame, chegou uma notícia que me deixou triste. Quando você vai deixando esse ninho preparado, esse ninho do acolhimento, fica mais fácil de você entrar nele e se acolher para viver essa experiência. Porque ali naquele ninho tem amor. E é o amor que vai te acolher, através das ações que eu acabei de falar e repetir várias vezes os passo a passo. E aí, uma vez que seu corpo sente amor, sente um ninho de acolhimento, não fica muito mais gostoso de você receber um embrião? Não fica muito mais gostoso desse embrião morar aí dentro de você e se desenvolver aí, falar, nossa, tô agarradinha aqui com a minha mãe, não solto tão cedo, só daqui 9 meses? Então faça por você o que só você pode fazer por você. Torne o seu mundo, o seu corpo, a sua vida, o melhor lugar para você morar. O lugar mais fértil para você morar. O lugar que você vira e fala, eu amo morar no meu corpo, eu amo ser eu. Porque quando a gente tá ansiosa, com medo, com vergonha, depressiva, a gente fica paralisada. Agora, quando a gente se ama, a gente tá confiante, a gente solta o fluxo, a gente consegue viver uma vida fluida, uma vida fértil, uma vida que vai te aproximar do seu sonho, mamãe e bebê saudáveis em casa. E aí eu vou trazer para vocês aqui, além desse conteúdo, 4 fontes internas, né, que a gente já tem de fertilidade dentro da gente, mas que a gente ou não acessa ou acessa pouco. A primeira dessas fontes é o se olhar, que eu já falei para vocês aqui na live. Vai para frente do espelho, se olha. Se olha primeiro fisicamente. Olha no seu olho, conversa com você. Conta para você o que você tá sentindo. Conta para você quem é você, o que você gosta. Quais são os seus sonhos? Se conta. Vai na frente do espelho, olha para você e conta. Depois que você fizer isso, se olhe internamente. Como é que estão meus pensamentos? Como é que estão as minhas emoções? Como que está a minha fé? Quanto mais você se olhar, mais fácil fica de você evoluir. Agora, quanto menos a gente se olha,
mais fácil fica a gente se perder. Porque quando eu não tô me olhando, eu tô olhando o outro. Eu tô preocupada com a vida do outro. Só que o outro não vai engravidar por mim. O outro não vai se preparar para a maternidade por mim. O outro não vai viver o meu puerpério por mim. A Rose colocou assim: eu tenho muita ansiedade e tonturas frequentes. As tonturas frequentes, é importante você ir no médico, fazer uns exames, ver, né, o que está acontecendo. A ansiedade vai num psicólogo para ele poder te ajudar mais próximo. Mas assim, ansiedade, a gente sabe que é excesso de futuro. Então, provavelmente eu não te conheço. Eu sei que você é minha seguidora, mas eu não sei da sua vida, né, da sua jornada. Mas provavelmente você tá com um excesso de futuro. Então você tá de repente focada muito no que, quero engravidar, quero muito ser mãe, não tô conseguindo e faço as coisas e não dá certo. Só que você não tá focada no que eu posso fazer agora. Eu só tenho o momento presente. O que eu posso fazer de melhor no presente? Para que eu consiga realizar o meu sonho. Quanto mais a gente se coloca no presente e faz as nossas ações direcionadas para o presente, menos eu tenho tempo para ficar focada no futuro. Porque eu não vou conseguir estar lá no futuro hoje. Eu vou chegar no futuro. Mas eu vou chegar no futuro quando chegar a hora do futuro. O futuro pode ser daqui 2 horas, pode ser daqui 1 dia, pode ser daqui 1 ano. Mas como é que eu quero, Rose? Vamos colocar aqui para você. Como é que você deseja que seja a sua maternidade? Acredito que você queira viver a experiência mamãe e bebê saudáveis em casa. O que eu posso fazer hoje para ser uma pessoa mais saudável? Física, mental, emocional, espiritualmente. E aí você vai entender o que você precisa fazer. E aí você começa a fazer. Eu não tô entendendo. Procura ajuda. Faça mentoria, faça terapia, vá para psicólogo. A gente tem os recursos, é que às vezes a gente entende que não é tão importante investir nesses recursos porque a gente tem outras coisas para fazer. Mas aí eu também não tô falando que é o seu caso, porque como disse, não conheço a sua história. Mas às vezes, sabe o que acontece? A pessoa ela não tem tempo de investir nela. Ela não quer investir nela, né? Fala que não tem tempo. Eu não quero investir em mim. Não preciso investir em mim. Sozinha eu dou conta do recado. E aí ela vai, nada contra, tá? Não tem certo, não tem errado. Eu só tô falando o que acontece. E aí, de acordo com o que acontece, cada um vai chegando, vai evoluindo mais ou menos na jornada. Vai se sentindo mais empoderada da jornada e tendo bons resultados, ou vai andando para trás. A pessoa pega aquele dinheiro que ela disse que não tinha, aquele tempo que ela falou que não tem, e aí ela fica lá 1000 horas na Netflix maratonando não sei quantas coisas, faz assinatura de não sei quantos 1000 canais. Ou então ela vai numa loja e compra o melhor celular da vida, parcela em 800 vezes, mas ela tá com o melhor celular. Mas ela se sente a pior pessoa da jornada, porque não consegue evoluir. Então não tem certo, não tem errado, mas tem aquilo que a gente entende que é importante pra gente. Eu, quando comecei a despertar para a jornada e a investir em mim, o meu celular ele tinha a tela rachada de ponta a ponta. Mas eu entendi que era importante eu investir em mim naquele momento. A minha bolsa, que eu não sou muito de usar bolsa, eu tenho pouca bolsa, a minha bolsa, ela tava velha no nível 5 do Creu. Mas eu falei, eu vou continuar com essa bolsa. Até na hora que der eu comprar outra, depois comprei outra. Mas no tempo certo. Primeiro eu entendi naquele momento que eu estava despertando que eu precisava investir em mim. E aí é cada uma vivendo a sua experiência. Eu trago aqui para vocês conteúdo gratuito, mas eu também trago conteúdo pago. Eu trago as mentorias individuais, as mentorias em grupo, porque é o meu trabalho, né? Eu preciso sobreviver. E é importante a gente ganhar dinheiro. Então, o que eu falo para você é isso. Verifique as fontes de renda que você pode ter para você fazer o seu dinheiro, gerar o seu dinheiro
e investe no que é mais importante para você, que é se olhar, que é sair de onde você tá, sair dessa sensação de ansiedade, de tontura frequente. Ó, a ansiedade tem me maltratado, eu fui ao psicólogo e só conversa e nada resolve. Se esse profissional não resolve, procura um outro profissional, especialista em ansiedade, especialista em fertilidade. A gente não precisa estar onde a gente não cabe mais. Eu falei disso até na live passada. Eu mudei o Instagram porque eu sentia que lá no Instagram que eu tava, eu não cabia mais ali. Então, às vezes, a gente não cabe mais num relacionamento, a gente não cabe mais num emprego, a gente não cabe mais na gente mesmo. A gente precisa fazer o quê? Tem que mudar. A gente não cabe mais num profissional que não atende a nossa expectativa, que só conversa. Tem que mudar. Eu tava falando pra vocês aqui na live, já falei hoje algumas vezes. Não adianta a gente estar só na teoria. Tem a teoria e tem a prática. Eu não sei como é esse profissional, mas se você sair de lá com a teoria que aconteceu, a conversa e uma ação para você praticar, isso vai te ajudar. Você vai se sentir evoluindo se você colocar em ação aquilo que vocês conversaram. Oi, minha lindeza, tudo bem com você? Sua poderosa, maravilhosa, fértil, Pris amada, um beijo. Ó, você pode me ajudar e psicóloga. Eu tô aqui à sua disposição. Tô dando aqui várias aulas. Vai vir uma jornada feita especialmente para vocês. E de lá eu vou abrir mentoria. Se você sentir no seu coração, faz todo esse trajeto e vem para mentoria. Tenho mentorando aqui presente algumas que eu tô vendo que estão entrando. Entram, saem, enfim. Mas que podem estar te falando se de repente a mentoria ajuda, não ajuda. Se tiver alguma aí ao vivo, fala pra Rose se ajuda, se não ajuda. E aí vamos lá, então a gente tem que se olhar. Olha aí a Pris, a gente precisa se olhar para se proteger da gente na nossa jornada. Esse é um primeiro ponto. Como eu tô falando, né, de fontes internas de fertilidade que a gente já tem, mas que pouco a gente acessa, eu vou falar do segundo ponto, que é os nossos ciclos. Nós somos mulheres cíclicas. Nós somos mulheres cíclicas, de ciclo interno para quem menstrua e para quem não menstrua mais, de ciclo externo, com a lua. E aí a gente não é linear o mês inteiro. Eu não tô ali no uhul o mês inteiro, ou eu também não tô ali na posição fetal o mês inteiro. Tem semana que eu tô mais introspectiva. Tem semana que eu tô mais extrovertida. Porque o nosso ciclo pede isso. E aí, ó a Pri falando, ó a Ju, sou mentoranda da Joy, ela me ajuda muito, tivemos encontro hoje. Ó a Pri falando, sou mentora, cadê a Pri aqui? Sou mentoranda da Joy, ajuda em tudo. Então, você investir naquilo que o seu coração sorri. Mas a gente precisa investir na gente. Eu também invisto em mim, para eu cada vez melhorar mais para vocês, para os atendimentos, para o trabalho ao todo que eu faço. Eu tô investindo em mim o tempo inteiro. Ontem eu postei aqui para vocês que eu me formei como master em terapia, como terapeuta master da nova era. Só que para eu me formar como terapeuta master da nova era, eu precisei passar por todo o processo. Eu não fui só ali, estudei e tirei um diploma. Quando a gente se forma quando a gente faz uma formação dessa, reconhecida pelo MEC, enfim, gabaritada, eu preciso passar pela experiência. Então, antes de eu ser a terapeuta, eu vivi a experiência, né, como cliente. E tudo isso me ajuda a me melhorar para estar melhor para vocês. Então, invista em você. É muito importante, tá? E eu não tô falando porque é o meu trabalho, eu tô falando porque é importante mesmo. Não precisa ser eu. Lógico que se for eu vou ficar muito feliz. Mas tem que ser quem o seu coração sorri, tá? Ó, é muito personalizada a atenção dela, a entrega e o retorno vem em saúde, em foco, em saber o que fazer, com um caminho de autorresponsabilidade. Faz toda a diferença. Por que faz a diferença?
porque a Pris que tá aqui, porque a Ju que tá aqui, colocam em prática aquilo que a gente conversa. Porque senão elas não iam entender a diferença. Porque elas iam falar, ah, tá lá, é só ficar lá no blá blá blá, não sei o quê. É até bacana conversar com ela, mas e aí? Então, é importante colocar em prática. E as duas mulheres que estão aqui falando da experiência delas, elas colocam em prática, elas estão ali atentas. Elas olham pra mim, eu dei esses dias uma atividade pra Prisci, que ela virou e falou, não tô acreditando. Mas ela vai lá, ela faz. Como é que eu vou fazer isso? Ela coloca a criatividade dela, ela vai lá, ela faz. Por quê? Porque ela quer evoluir na jornada dela, ela quer fazer a diferença na vida dela, ela quer ser uma mãe mais preparada pro bebê dela. Então é uma responsabilidade dela fazer esse movimento e é uma responsabilidade minha, que fui escolhida por ela, de entregar o meu melhor, de dar o meu máximo no atendimento que eu tiver com ela. Eu fazendo a minha parte, ela fazendo a parte dela, vai dar bom. Eu tenho certeza que vai dar bom. Quantas mil mulheres tem que dar bom? Entende? Então, é sobre isso. Aí, o segundo ponto que eu tava falando é a nossa ciclicidade. Então, a gente precisa se respeitar enquanto mulher. Nós não somos lineares. O mês inteiro tá lá maravilhosa ou o mês inteiro tá lá com uma energia baixa. Vão ter momentos do seu mês, que são por semanas, né, geralmente. Foi babado forte, né, Pris? É bom demais viver essas experiências com essas mulheres que se entregam. Então, assim, vai ter momento do mês que vai pedir para você trabalhar mais a sua introspecção, o seu planejamento, a sua revisão de jornada. Vão ter outros momentos que vão virar e vão falar assim, agora aquilo que você planejou, você coloca em prática, para você colher os resultados. É igual a mentoria, você vem para a teoria e vai para a prática. E a mesma coisa no nosso ciclo. Então, é importante você se conhecer para você entender. A minha energia, ela combina mais com o meu ciclo interno, para quem cicla internamente, ou com o ciclo externo, que é o ciclo da lua. E aí, conforme você se entende, você começa a se respeitar mais. Esses pontos eu aprofundo dentro da mentoria, porque é muito conteúdo. Mas, se você der um Google e olhar lá ciclos da lua, ciclos menstrual, mandala lunar, que são materiais que eu trago na mentoria, você vai entender como é que você cicla. E você vai entender como é que você tá naquele dia. E vai começar a respeitar. Aquele dia que você precisa estar mais introspectiva, você não vai ficar se cobrando de estar ali super produtiva. E naquele dia que você tá super produtiva, você não vai ficar se cobrando de ficar planejando. Mas quando a gente conhece, a gente começa a trabalhar ao nosso favor. Porque você já sabe, opa, agora eu tô numa fase de planejamento. Então você é mais produtiva planejando. Depois do planejar, vem o executar. Aí você pega aquilo que você planejou e você executa. Aí depois chega a época de fazer a revisão. Aí você vai e você olha tudo que você planejou e que você executou para ver o que deu bom e o que não deu bom. E aí você volta. E o ciclo vai. Quando a gente se conhece nesse ponto, a gente fica empoderada da nossa jornada. E a nossa jornada, ela fica muito mais produtiva. Porque eu me respeito, eu uso a minha melhor energia em cada uma das fases. Ó, a Pri, ela se conheceu mais, se reconectou com a essência dela, mesmo passando por situações oscilantes. Hoje ela segue a mulher que ela é. Isso me trouxe segurança, conheci a qualidade de mulher potente que eu sou. Isso, independente do meu estado, eu consigo fazer o meu caminho de volta. Quando a gente se conhece, a gente consegue voltar para o nosso ninho. É muito lindo. A Pris, ela tem uma jornada maravilhosa. Porque ela se entrega. E aí, quanto mais ela se entrega, mais ela se conhece. Quanto mais ela se conhece, mais ela entende
o que ela precisa fazer, como é que ela tá, por que ela tá desse jeito, o que ela pode fazer para mudar. E as coisas evoluem. Porque não tem uma pessoa melhor para conhecer ela do que ela mesma. Não tem uma pessoa para me conhecer melhor do que eu mesma. Não tem uma pessoa melhor para conhecer você do que você mesma. Mas a gente tende a não se conhecer. A gente tende a querer conhecer todo mundo. Mas a gente mesma, a gente não para se reparar, para se conhecer, para se cuidar, para se acolher, para se escutar, para se apoiar, para se elogiar, né? Aí, como terceiro ponto, a conexão com a natureza. Quando a gente se conecta com a natureza, a gente se conecta com uma potência interior incrível. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que você pensa muito, eu penso muito, mas eu tenho dificuldade de agir. Você é uma pessoa que você está mais conectada com o elemento ar, que é o elemento do pensamento. Se você é uma pessoa que você pensa muito e não age, o que eu vou virar para você e falar? Isso na mentoria. Vou falar assim, você precisa aterrar mais. Você precisa fazer contato mais com a terra, seja ela pisando na grama, seja ela colocando a mão, cuidando de plantinhas na terra, seja colocando o seu pé direto no chão da sua casa, se você não consegue numa terra em algum dia, mas sentindo o chão, se sentindo segura. E aí a gente vai trabalhando cada um dos elementos. Se você, por exemplo, é muito fogo, né? Que é a transmutação, que é a força. De repente você precisa de água para fluir um pouco mais, com mais leveza, com menos força. Se você é muita água, que você flui muito, de repente você precisa do fogo para você dar uma assentada. E aí a gente vai se conhecendo e vai começando a equilibrar as nossas potências internas, para trabalhar tudo aquilo que a gente já tem de melhor ao nosso favor. A gente pode se curar ou adoecer da gente. A infertilidade já passou aí, ela já adoeceu, todas nós. Cabe a nós, agora, fazer a diferença, para começar a trazer pra gente a saúde. Para mim, a infertilidade ela não apareceu em diagnóstico físico. Ela apareceu através do meu esposo, me mostrando que eu estava infértil de mim, dos meus pensamentos, da minha conexão com a minha fé, de respeitar o meu sentir. Fisicamente, eu não fui afetada, graças a Deus. Mas eu precisava olhar para o meu corpo como um todo e equilibrar ele. E aí eu fui fazer o meu movimento. Agora, quando a gente já tem um diagnóstico, aí o nosso corpo ele tá conversando ainda mais com a gente. Então, se você tem um diagnóstico, procure entender o que esse diagnóstico está querendo te mostrar. Porque quando a doença ela afeta o nosso corpo, é porque ela já tá tentando falar com a gente há muito tempo e a gente não tá conseguindo escutar. Por que a gente não se escuta? Porque a gente não se coloca em primeiro lugar. Porque eu não tenho tempo, porque eu não preciso, porque tá bom do jeito que tá, porque é caro para investir em mim. Tá? Então faça essa reflexão. E um quarto ponto, como fonte de fertilidade, é usar a nossa criatividade. A energia do útero, ela é a energia da criatividade. Quando a gente vai abafando a nossa criatividade, o nosso útero, ele vai ficando sem energia, ele vai ficando triste, ele vai ficando fraco. Ele não responde positivamente ao tratamento que você faz. E aí o que acontece? Aí a gente faz uma FIV, faz 2 FIV, faz 3 FIV, trabalha igual uma louca, não tem tempo pra gente, trabalha pra pagar FIV, e trabalha pra pagar exame, e trabalha pra pagar não sei o que, e faz, e não tem resultado.
Por quê? Porque a gente está anulando a nossa criatividade para trabalhar numa empresa que já tem lá tudo como regras que eu não posso pensar, eu só preciso dar resultado. Então, utilize a sua criatividade ao seu favor, fazendo trabalhos manuais, estudando, participando de mentorias, colocando em prática os ensinamentos que chegam até você, utilizando cores no seu dia. Seja criativa, saia da caixinha, aquela caixinha que colocaram a sociedade inteira e que um monte de gente não consegue sair. Mas a infertilidade que bateu aí tá te pedindo para você sair dessa caixinha. Tá te pedindo para você fazer a diferença na sua jornada. Tá te pedindo para você se olhar com mais respeito. E eu tô aqui para facilitar essa sua jornada. Então, logo mais vou liberar para vocês o link, acredito que até amanhã, para vocês se inscreverem na jornada. Vão ter 8 aulas lindas e maravilhosas para vocês participarem comigo. Vai ser incrível a semana da jornada, que vai ser do dia 12 de setembro ao dia 16 de setembro. Aí no dia 15 de setembro a gente abre vaga para mentoria em grupo, né? A sua FIV além do positivo. Então quem quiser continuar comigo de mais pertinho, podendo falar, trazer as experiências, as dificuldades, os avanços, aí já tem um espaço bem legal e vão ter muitas oportunidades junto com a mentoria que vão fazer parte aí desse plano, né? De evolução para sua jornada. E semana que vem a gente vai ter live e aí vai ser muito bacana. Vou falar como a Pris fala, babado, vai ser um babado as lives da semana que vem, que vão ser com parceiras minhas de trabalho. Então vai ter uma live com a nutricionista Camila, que foi a minha nutricionista na jornada de tentante. Foi a minha nutricionista na jornada de gestante, de puerpério, e depois quando as meninas entraram de lactante, né? E aí quando as meninas entraram na introdução alimentar, ela virou nutricionista das meninas. E aí também a gente vai ter uma outra live com a Josi, que ela é maravilhosa, ela estava tentante na minha época de tentante. A gente fez live na época, muito bacana, e ela é especialista em finanças, então ela vai trazer para vocês aqui como a gente se planeja, a gente se organiza, oportunidades da gente fazer o nosso dinheiro render de uma forma diferente, para que você consiga investir em você. E aí eu divulgo para vocês até segunda-feira as datas, os horários certinhos para vocês poderem participar. Vivam experiências boas. O que eu puder trazer para vocês aqui de experiência boa, eu vou trazer. Aqui eu só vou trazer a experiência boa, como no outro Instagram. Eu não tenho a intenção de ficar colocando medo, dúvida, qualquer coisa assim na cabeça de vocês. Eu venho aqui para trazer do meu coração aquilo que eu sei que vai ajudar vocês a avançarem na jornada. E o que eu puder contribuir, eu fico muito feliz e agradecida de poder estar contribuindo com vocês, tá bom? Olha, a Josi tem uma história incrível, muito incrível. Pris, eu sou muito grata pela nossa conexão, pela sua entrega, por você acreditar no meu trabalho, por a gente estar junto. É muito especial poder ser a sua mentora. E muito obrigada a todas vocês que participaram. Quem pegou do meio pra frente, enfim, volta, vai ficar gravado, vai lá, assiste. Se tiver alguma dúvida, qualquer questão, coloca pra mim, manda pro direct ou escreve no comentário, que a gente sempre responde, tá bom? Um beijo grande em todo mundo, uma noite linda, fiquem com Deus.